Hoje a gente vai ver um conceito do Zohar que é muito importante, mas infelizmente também muito difícil de a gente aplicar na prática. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler as porções de Matot e Masei, hoje focando no parágrafo 4 de Matot, sexto ano de leitura. Bom, eu vou anunciar o conceito que eu mencionei antes da vinheta, cru, né? E depois a gente vai ver já por que ele é difícil e tentar entender como é que aplicá-lo. O conceito diz o seguinte: há certas coisas que quando entram em contato se misturam, tá? E aí não tem problema, você chega numa harmonização. Mas há certas coisas que por mais que você ponha em contato, não se misturam e vai dar problema, né? E essa falta de mistura vai dar problema. Então, a dificuldade é essa, né? O conceito é esse. Nós temos que entender quando que ao entrar em contato com algo, nós vamos chegar numa harmonização com esse algo e quando não vamos chegar e vai ter uma separação. Percebe por que o conceito é difícil de aplicar? O Zohar diz mais ou menos o seguinte: existe no nosso mundo, tudo é uma fonte de energia, né? Emana uma energia. E na maioria dos casos, vou chutar uma porcentagem, não é o Zohar que diz, tá? Em 98% dos casos, o contato, né, entre coisas de energias opostas chega na harmonização. Então vamos lá. Eu sou, vamos supor, Gevurah, entro em contato com alguém ou algo de Hesed e não tem problema. Nós vamos chegar num meio termo. Eu vou contribuir com a minha energia mais Gevurah, a pessoa ou o objeto com a sua energia Hesed, e nós vamos chegar no meio termo, tudo bem. Mas tem coisas que não se misturam. Vamos pegar um exemplo da vida real, é como se fosse água e óleo. Não vai dar certo, não vai chegar no meio termo. A água vai ficar do seu lado e o óleo do seu lado. E quando isso acontece, quando não se chega no meio termo, o Zohar fala, dá problema e eu deveria evitar esse tipo de contato. Só que qual é a questão? Eu não sei identificar, né? Antes de entrar em contato, eu não sei identificar. E mais do que isso, muitas vezes eu não sei qual é a minha energia, não sei qual é a do outro e não sei como vai dar a interação das duas. Então percebe, por isso que eu falei antes da vinheta, que o conceito é muito importante, mas é difícil de aplicar na prática, tá? Teria que ter aí muito conhecimento de mundo, muito autoconhecimento e conhecimento dos outros para saber como é que se dá essas interações. Bom, o Zohar tenta explicar para nós algumas dicas para a gente poder fazer esse conhecimento um pouco mais prático, tá? Por exemplo, ele diz o seguinte: algumas coisas são muito evidentes. Por exemplo, tem coisas que são muito ligadas com pureza, tá? E coisas que são muito ligadas com impureza. Esse tipo de coisa não vai chegar na harmonização que a gente falou. Pelo contrário, quando essas duas coisas se juntarem, elas não vão ser compatíveis, elas vão ficar separadas, tá? Não tem como elas chegarem na harmonia. Não existe um meio termo entre pureza e impureza. Então, isso eu nem sei se aplica muito hoje em dia, tá? A meu ver, me parece que o Zohar está falando de algo que existia mais, por exemplo, quando o templo existia e você tinha questões, né, de pureza sacerdotal, pureza dos sacrifícios. Mas é um exemplo que o Zohar dá. Outro exemplo que o Zohar dá, eu acho que a gente teria que entender o simbolismo, mas eu vou citar aqui. Ele diz que acontece isso, por exemplo, entre o galo no meio das outras aves. Ele diz que o galo jamais chega numa harmonização com as outras aves. O galo é um galo e as outras aves são outras aves. De novo, como eu falei, eu acho que a gente poderia pensar no simbolismo, mas eu imagino algo assim. As outras aves têm uma doçura, né? Como a gente imagina passarinhos cantando, alguma coisa aí de uma suavidade talvez, que percebe que o galo não tem. O galo representa talvez uma coisa mais agressiva, tanto que a gente vê infelizmente uma coisa deplorável que é briga de galo, né? Rinha de galo. Então, o que o Zohar está dizendo? Misturar galo com ave não vai chegar num meio termo. Eu não vou fazer o galo ficar mais doce e não vou fazer as aves ficarem mais grosseiras, mais briguentas. Percebe? Não tem mistura. E um outro exemplo que o Zohar dá nesse mesmo sentido, só que aí eu não sei se é tão claro entender, ele fala o cachorro com outros animais. Eu imagino que o Zohar esteja falando de animais domésticos. Mas percebe que a interpretação disso é difícil, né? Eu confesso. É uma especulação da minha parte. O cachorro, ele tem uma domesticação em relação aos humanos
que outros animais não têm, não é? Sei lá, vamos imaginar talvez até um gato, vaca, né? O cachorro tem uma ligação com o ser humano, tanto que a gente fala que ele é o melhor amigo do homem, que outros animais não têm. E de novo, não adianta misturar que não vamos chegar no meio termo, né? Vamos pegar o exemplo do gato, vai, que acho que é um dos mais drásticos. Um gato nunca vai ter um comportamento de um cachorro, ainda que eu deixe um gato e um cachorro junto, né? E o cachorro nunca vai ter um comportamento de um gato. Então, me parece que o Zor está falando disso. Na maioria dos casos, colocar opostos para conviver vai ter um aprendizado e uma troca de energia e chegar na tal harmonização. Mas em alguns casos não. E a nossa sabedoria, repito, consistiria em talvez perceber quando não tem essas harmonizações. E aí, nesses casos, é falar assim, olha, eu não vou mudar, o outro não vai mudar, não vamos chegar no meio termo, talvez também não há necessidade, portanto, de uma relação, de um contato ou de uma interação. Um bom dia a todos e tudo de bom.